Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje uma questão TUITA do ano de 2017, uma questão da prova dissertativa. É uma questão sobre geometria plana e espacial, tá bom? Então vamos lá. Um triângulo com hipotenusa C igual a 2, que multiplica 1 mais raiz de 6, está circunscrito a um círculo de raio unitário. Determine a área total da superfície do cone obtido ao girar o triângulo em torno do seu maior cateto. Vamos lá, uma questão que eu acho simples, tá? Não é difícil, desde que você interprete bem o que está escrito aqui, tá? Eu acho que existe uma coisa bem importante aqui que é o seguinte: o triângulo que tem uma hipotenusa, então é um triângulo retângulo, tá? Ele está circunscrito a um círculo de raio unitário. Então, se ele está circunscrito a esse círculo, ele circunscreve esse círculo. Então, o círculo está dentro dele, tá? O círculo está inscrito. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar essa situação. Tudo bem, então seria mais ou menos isso aqui, tá? Onde você tem a hipotenusa, que é C, cujo valor foi dado. Então, se é C, então o lado oposto, o vértice oposto ao lado que é a hipotenusa é C. Então, vamos chamar esse ponto de C. Esses outros pontos aqui vamos chamar de A e de B. Ok. E o problema está pedindo a área total da superfície do cone obtida ao girar o triângulo em torno do seu maior cateto. Bom, o maior cateto aqui seria o lado AC. Tá? Então, se nós fixarmos o lado AC e girarmos esse triângulo em torno do lado AC, você vai obter um cone de revolução e está sendo pedido a área total da superfície desse cone de revolução. Tudo bem? Bom, aqui você tem que lembrar que para calcular a superfície de um cone, tem que usar as fórmulas de superfície do cone, que no caso a área lateral é πrg, onde R é o raio da base, que nesse caso vai ser BC, e G é a geratriz, que nesse caso é AB. E esse AB, nós temos o valor de AB, que é a hipotenusa que foi dado. Mas eu não tenho o valor do raio. Nesse caso, quando eu fizer esse giro aqui, o raio equivale exatamente ao lado BC, ao cateto BC. Tá? E também a área da base, que é πr ao quadrado. Então eu preciso realmente do lado BC. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa aqui, é calcular os catetos. Se você calcula um, você calcula o outro automaticamente. Depois que calcular os catetos, partir para o cálculo da superfície do cone, tá? Então é uma questão bem simples, tá bom? Então os passos aqui são dois passos, vamos descrever aqui. O primeiro passo é calcular os catetos. E o segundo passo, calcular a área do cone. Tudo bem? Bom, então o primeiro passo é calcular os catetos. A única informação que eu tenho é a hipotenusa, o valor da hipotenusa, e o valor do raio da circunferência inscrita, que o raio vale 1. Então a medida aqui do centro até o ponto de tangência, de um dos pontos de tangência, vale 1. Para os outros pontos de tangência também vale 1. E um outro fato geométrico interessante que a gente pode utilizar aqui é o seguinte: se você somar o lado AC, que é um cateto, mais o outro cateto BC e subtrair a hipotenusa, isso aqui dá exatamente 2 vezes o raio da circunferência inscrita, ou do círculo inscrito nesse triângulo. Como assim, César? Bom, vamos escrever aqui. Eu estou dizendo que AC mais BC menos AB é igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Nesse caso, como a circunferência tem raio 1, então isso aqui é simplesmente igual a 2. Tá, mas como que eu sei disso? Vamos só fazer uma recordação. Por que isso aqui é uma verdade? Veja que tem um ponto externo aqui, que é o ponto A, e os dois segmentos que partem de A e tangenciam esse círculo aqui, eles são congruentes. Então, se eu chamar essa medida de A até esse ponto de tangência de x, A até esse ponto de tangência também vale x. Tudo bem? Esses segmentos são congruentes. Isso é um fato geométrico conhecido já. A mesma coisa olhando do ponto de vista do vértice B. Então, de B até esse ponto de tangência, se ele vale y, então de B até esse outro ponto de tangência também vale y. E do ponto de vista de C, esse segmento vale 1 e esse aqui também vale 1. Então, vamos lá. Olha só, x mais 1, que é o lado AC, mais o lado BC, que é
1 mais y, menos x mais y, ou seja, menos x menos y, isso vai ser igual a exatamente 2. Por quê? Ó, x cancela com menos x, y cancela com menos y, 1 mais 1, 2. Tá legal? Então, realmente isso aqui é um fato. Tá? Agora, dando os nomes oficiais aqui para a figura, né, a gente costuma chamar os lados de um triângulo uma letra minúscula do vértice oposto a esse lado. Então, por exemplo, se aqui é B, então AC a gente chama de Bzinho. E se aqui é A, BC a gente chama de Azinho. E esse terceiro aqui é C. É esse aqui que foi dado, tá legal? Então, já substituindo B, A, B, essas letras aqui nessa relação, nós vamos ficar com... Tá, eu já tenho o valor de C, então eu vou isolar A mais B. Bom, então descobri que A mais B, ou seja, a soma dos dois catetos, é igual a 4 mais 2 raiz de 6. Tá, mas eu preciso do valor de A, eu ainda não sei. Tá, então o que a gente pode fazer aqui agora para descobrir isso? Bom, utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos lá. Então, por Pitágoras, nós sabemos que nós chegamos aqui nessa relação. Bom, aqui é quase um quadrado, então aqui a gente pode completar o quadrado. Como? Somando 2AB do lado esquerdo, e para manter a igualdade, somamos 2AB do lado direito também. Então aqui a gente fica com... Tudo bem? Então aqui agora é um quadrado perfeito, que é A mais B ao quadrado. Mas A mais B nós já descobrimos aqui anteriormente. Vale 4 mais 2 raiz de 6. Então vamos substituir aqui e vamos continuar essa conta. Bom, desenvolvendo aqui o quadrado, isolando AB, isolando AB, no final das contas a gente vai chegar no seguinte. Fazendo aqui esses cálculos aqui, a gente vai chegar aqui a AB vale exatamente 6 mais 4 raiz de 6. Agora o interessante é o seguinte, nós temos aqui dois números tais que nós conhecemos o seu produto e conhecemos a soma. Vamos colocar a soma aqui pertinho para ficar mais fácil. Tá, eu preciso descobrir os valores de A e B, mas eu conheço de A e B, eu conheço a soma e o produto. Esse aqui seria o produto P, esse aqui seria a soma S. Tá? E o que a gente pode lançar a mão aqui para descobrir os valores de A e B? É só lembrar que esses dois números, A e B, são... Conhecendo a soma e o produto, eles são as raízes de uma equação de segundo grau, da seguinte equação. Então vamos chamar aqui de x. X menos S, x, a soma, mais o produto, igual a zero. Tá? Então substituindo aqui, tá, então aqui agora é mais fácil calcular o delta, é mais simples aqui calcular o delta. Tá, então vamos lá, vamos calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, tá, fazendo as contas aqui, a gente vai chegar delta, eu já fiz as contas aqui, é só você expandir o quadrado, enfim, somar, subtrair, você vai chegar que o delta vale 16. Tá, então, o que é uma coisa boa, né? Parece que a gente está no caminho certo quando a gente encontra um delta que é um quadrado perfeito, não é verdade? Então, para calcular aqui, então o valor de x aqui vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, aqui no caso é menos 4 mais 2 raiz de 6. Então, aqui vai dar 4 mais 2 raiz de 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2a, 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, aqui a gente tira o seguinte, que x vale 4 mais... Usando mais, né? 4 mais 4, 8 mais 2 raiz de 6, que vai dar exatamente... Bom, vamos fazer aqui, né? 8 mais 2 raiz de 6 sobre 2. Então esse x aqui vai dar, simplificando aqui, que vai ficar 4, né? 4 mais raiz de 6. Agora usando o menos aqui, então, ou x igual a... Usando o menos aqui fica 4 menos 4, que vai dar 0. 2 raiz de 6 sobre 2, que vai dar exatamente raiz de 6. Então, com isso, a gente tira que, se B, olhando aqui para a figura, B é o maior valor, é o maior cateto, e A o menor, então aqui a gente tem que A vale raiz de 6 e B
vale 4 mais raiz de 6. Tá? Então esses aqui são os valores dos catetos. Tá bom? Vamos fazer uma separação aqui para continuar. Então o primeiro passo, que era calcular os catetos, já foi. Vamos calcular agora a área de superfície do cone. Tá? Então só para lembrar, o que a gente tem aqui? A gente tem um cone cuja figura é mais ou menos essa aqui que eu vou desenhar. Tá legal? Sendo que essa aqui é a giratriz do cone. Esse aqui é o raio da base, que é exatamente o valor de A. Então esse aqui é o raio. E a altura que a gente não vai utilizar. Então vamos só registrar aqui. Tudo bem? E a área total então do cone seria a soma da área lateral e da área da base. Tá? Então vamos chamar assim de AL mais AB. Então a área total, a área lateral é dada por πrg mais πr ao quadrado. Bom, agora é só substituir os valores aqui. Bom, fazendo as contas aqui, a gente chega que a área total é 2 raiz de 6 π mais 18 π. Isso aqui, colocando 2π em evidência, a gente chega que a área total vale 2π, que multiplica 9 mais raiz de 6. Tá legal? Então esse aqui é o que foi pedido pelo problema. E chegamos ao final. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, se isso foi útil para você, deixe seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.